Olá, pessoal. Está no ar mais um Conversa Fiada. É o primeiro de 2011. Eu queria aproveitar a oportunidade para desejar para vocês tudo de bom nesse ano. E nesse programa inicial, eu vou falar com uma pessoa também muito especial aqui. João Walter de Godoy Maia. João, é um prazer te receber aqui para essa Conversa Fiada. Eu também gostaria de desejar aos telespectadores um feliz 2011. O prazer é meu, feliz estar aqui. Uma honra para mim. Muito obrigada, a honra é nossa. Eu queria, João, assim, de imediato, de início, perguntar para você. Você é de Diamantina, é um mineiro de Diamantina, né? Eu queria saber como é que você veio parar em Montes Claros. Eu queria saber se Mercedes foi a culpada disso. O problema é o seguinte, como dizia Juscelino, nasci por mercê de Deus, nasci em Diamantina, né? Então, realmente, estudei, tal. Depois, como viajante comercial, né, representante de uma empresa, eu vim a Montes Claros algumas vezes e conheci minha esposa, com quem eu casei em 1961. Isso. Portanto, agora eu faço 50 anos de casado. Isso, que bom, parabéns. Então, eu queria saber, João, assim, como é que se deu a sua formação? Você veio para Montes Claros depois de casado? Enfim, como é que é a sua história? Eu queria que você resumisse para a gente, para que as pessoas que estão nos vendo e que te conhecem possam te admirar mais e saber da sua história, porque eu acho que isso é muito importante. Eu sou uma pessoa bastante simples, né? Eu casei, depois que casei, comecei a estudar, né? Tive apoio da família para estudar e tal. Então, fiz o primeiro curso superior que teve aqui, na Fundação Universidade Norte de Minas, né? FUM, foi o curso de História. Eu fiz o curso de História, na primeira turma. Posteriormente, concomitantemente, eu fiz o curso de Direito na Cândido Mendes, no Rio. E, nesse meio tempo, eu dava aula também de inglês. Eu fui, inclusive, sua aluna na escola normal. Não vão lembrar a data, não, porque não vai interessar muito, mas já tem algum tempo. Eu sou culpado de você saber alguma coisa, né? De inglês. Você e Dona Jane. Dona Jane. Eu até substituí Dona Jane com muito orgulho, porque é uma grande professora, né? Mas, então, eu fui estudando e trabalhando, né? E formei depois em Direito, fiz também língua anglo-saxônica, né? Na Universidade Federal de Minas Gerais, e no último curso que eu fiz foi o curso de Administração de Empresa na Unimontes. Você tem um trabalho na administração pública relevante. Eu queria que você comentasse para a gente, depois que você está aqui em Montes Claros, aqui administrações públicas, você serviu? Eu servi no governo do Dr. Moacir Lopes, né? Eu fui secretário de administração dele, e nessa ocasião eu já trabalhava no Banco Denasa, que era a fundação de Juscelino. Fundou com Vitor Nunes Leal, o genro dele, Baldomiro Babará, e algumas outras pessoas, Tião Maia, fundaram o Banco Denasa de Investimento. Então, nessa ocasião, o Moacir me chamou para que a gente pudesse conseguir também financiamento para algumas obras aqui na cidade, asfalto do centro da cidade. Posteriormente, o prefeito Toninho Rebelo me aproveitou também. Então, eu tive essa participação, modesta, mas tive. E nessa ocasião eu consegui trazer o presidente Juscelino, já cassado aqui. Em Montes Claros. E a Sudenor e essas outras empresas? Aí, depois da administração, que eu trabalhei, inclusive o Júnior, filho do Jorginho, trabalhava comigo, uma pessoa brilhante, né? Esse poeta e tal. Isso. Então, o governo fundou a Sudenor e eu trabalhei na Sudenor até ser aposentado. Concomitantemente, eu trabalhava no Colégio Tiradentes como professor de inglês, Colégio Tiradentes da Polícia Militar, até a aposentadoria. Ô, João, você citou aí para a gente desse conterrâneo tão ilustre seu e esse grande presidente que foi JK. E você teve o privilégio de conviver com ele, né, e de ser amigo dele. Eu queria que você comentasse para a gente, porque é uma pessoa que a gente lembra com tanto orgulho de ser mineiro e ter sido o presidente que foi. Eu queria que você contasse um pouco do que foi sua vivência com o JK. Filho, Juscelino era uma pessoa diferente, né? Um homem
Eu me lembro que Roberto Campos tinha uma frase muito interessante. Ele falava assim, se uma pessoa falava, eu não gosto de Juscelino, ele falava, não chega perto dele, não. Se você chegar perto dele, você vai gostar. Você encanta. É, porque ele era simpático demais, né? Era uma pessoa que ouvia as pessoas com muita atenção, muito receptivo e muito alegre, né? Apesar de tudo que ele sofreu, né? Da perseguição, da cassação, porque ele foi cassado com 2 S e com C cedilha, né? De maneira que, então, mesmo as ingratidões que fizeram com ele, com relação a Brasília, né? Ele não pôde nem voltar a Brasília, mas tudo isso, nada daquilo abateu Juscelino. Ele continuava o mesmo homem, alegre, feliz e tal. Sei. E aí, João, assim, tem alguma particularidade, algum fato que tenha acontecido entre você e Juscelino, que você acha assim, você poderia contar para a gente? Ele tinha umas coisas assim, que não tem grandiosidade nenhuma. Ele tinha uma fazenda lá perto de Brasília, em Lusiânia, e ele me convidou para dar um passeio com ele, que ele tinha intenção de fazer uma fazenda lá, mas era um carrasco danado. Então, ele, uma manhã lá, saí com ele a cavalo, e ele então saiu na frente, claro que o rapaz que trabalhava colocou para ele um cavalo bonito. Para mim foi um pangaré, né? Mas mesmo assim nós fomos 2. Aí, de repente, ele falou assim, ai, meu padrinho Padre Cício, ele tinha mania de falar isso. Então eu falei, o que foi, presidente? Eu perdi meu óculos. Ele estava com o óculos pendurado. Eu falei assim, não, mas o senhor tem outro óculos aí, né? Ele falou, não tem não, só tem esse. Vamos voltar. Voltamos e o óculos dele estava pendurado numa galha ali. Gente. Quer dizer, são coisas assim simples demais, fatos assim bastante simples. Por exemplo, ele pediu a Serafim, a todos os outros que estávamos sentados na escadaria da Igreja de São Francisco, que ele não queria homenagem nenhuma no Brasil, a não ser a casa dele na Rua São Francisco fosse reconstruída e virasse um museu. Como é hoje? E com o objetivo das futuras gerações ou poderem observar que, apesar de ele ter nascido tão humilde, ele ocupou alguns cargos importantes. Isso é que ele falou. Ele não queria homenagem A nenhuma. mensagem que ele queria deixar. A mensagem que ele queria deixar é de otimismo, né? Tem muitos outros casos assim, interessantíssimos, porque ele era realmente um homem muito interessante. Ô, João, e nessa vinda que ele veio a Montes Claros, e que você praticamente que foi a pessoa que intermediou tudo isso, o que você lembra, assim, o que ele chegou a falar em Montes Claros, uma coisa que tenha mostrado desse carinho que ele tinha por nós? Primeiro, a filha dele, adotiva, é daqui, né? Maristela. Ele falou o quanto ele gostava de Montes Claros. Falou, vamos fazer a peregrinação das viúvas. Então, nós saímos cedo para visitar a viúva de Zé Estevam, a viúva de Jair de Oliveira e a viúva de Geraldo Ataíde, a peregrinação das viúvas. Então, e depois ouvia serenata e tal. Isso para ele foi agradabilíssimo. Né? E ele falou do carinho que ele tinha por Montes Claros, por causa de Maristela, né? Sei. Ser daqui. No centenário dele, João, pouquíssimas pessoas foram homenageadas em Diamantina, né? E você foi uma dessas pessoas. Eu queria que você falasse para a gente assim, que emoção que foi você receber essa comenda na cidade dele, no centenário. Foi muito bonito, porque os cavaleiros saíram do Palácio do Planalto a cavalo, de lá até Diamantina, para chegar na hora da solenidade. E a solenidade, só 20 pessoas foram homenageadas. Eu tive o privilégio de ser uma delas, onde estava o Lula, o Aécio, o senador Aécio. E foi em 2002, né? O Lula era candidato. Então, e a Maria Lúcia Godoy e tal. Então foi muito bonito, foi emocionante nós com os cavaleiros, que era assim, de onde nasceu o sonho. Quer dizer, o sonho nasceu em Diamantina. Com ele, né? E a realidade lá de Brasília, né? Então eles vieram a cavalo e chegaram no momento exato. Foi um momento assim maravilhoso. Foi um momento de muita emoção para todo mundo. Isso. Nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí. Nós temos mais histórias interessantes para conferir com o João Walter.